E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Pessoal, eu sou o professor Kelson aqui do canal Física e essa é a nossa sexta aula aqui do projeto Revisa Enem Física. Nessa aula nós vamos ver as leis de Newton. Galera, importante as leis de Newton. Sempre cai no Enem as leis de Newton. Elas podem vir dentro de outra área da física, como por exemplo, termologia, calorimetria, eletricidade, além das outras áreas que são comuns mesmo de estar, certo? Hoje a gente vai fazer 4 exercícios do Enem, então espero vocês para esta aula. Bora lá para a aula! Então, pessoal, as leis de Newton, a gente vai fazer aqui um resumo, pegar a essência dessas 3 leis de Newton, que é o importante para a gente saber essa essência, os pontos principais das leis de Newton, ok? Bora lá. Então, pessoal, primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Bom, inércia. Quais são os dois tipos de inércia? Vamos colocar assim, quais são os dois tipos de inércia que nós temos? Nós temos inércia de repouso e de movimento retilíneo uniforme. Vamos colocar isso aqui? Então, nós temos inércia de repouso e de movimento retilíneo e uniforme, certo? Então, galera, o que acontece aí? Bom, repouso. O móvel está, ou o corpo, ou o sistema está o quê? Em repouso. A velocidade é zero. Movimento retilíneo uniforme. O que quer dizer isso, galera? Movimento retilíneo uniforme quer dizer o quê? Que o movimento ele é retilíneo em linha reta e a velocidade é constante. Em ambos, né? Em ambos os tipos aí, vamos colocar assim, de inércia, nós temos o quê? A aceleração zero. Quer dizer, se ele está em repouso, ele não acelera. Se ele está em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, uniforme, isso quer dizer o quê? Que a velocidade não muda a sua direção, o seu sentido e nem o seu módulo. Então, nesse caso aqui, galera, em ambos aqui, nós temos que a aceleração aqui é zero, certo? Se a aceleração é zero, isso quer dizer o que, galera? Que a resultante dessas forças é zero, ou seja, a minha força resultante é zero. Ou seja, a resultante de todas as forças naquela direção é zero. Então, para a gente poder melhorar isso aqui, o que a gente vai fazer? Vou colocar, a resultante das forças não é zero? Não é zero? Então, eu tenho forças resultantes na direção horizontal e forças resultantes na vertical. Ou seja, eu tenho o somatório, vamos colocar aqui, ó, eu tenho aqui o somatório das forças em x, ou seja, na horizontal, é igual a zero, e o somatório das forças em y é igual a zero. Para facilitar quando a gente for fazer o cálculo, tá? Quer dizer o que, galera? Quer dizer que vocês pegar todas as forças em y e somar e der zero, então a somatória dessas forças é zero. Se você pegar todas as forças atuando naquele corpo na horizontal, ou seja, em x for zero, e somar com a de y, vai dar zero, ou seja, a resultante de todas as forças é quanto? É zero. Essa é a grande sacada, certo? Outra coisa, Kelson, mas se eu tiver forças na diagonal, né, oblíqua, isso que você vai fazer? Você vai decompor em x e decompor em y, vai ficar mais fácil para você fazer esse somatório aqui para dar a resultante zero. Então essa é a primeira lei de Newton, galera. Lembrando, se a resultante for zero, esse corpo está em equilíbrio. Ó, o meu corpo está em equilíbrio. Porque a resultante igual a zero, o corpo está em repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Galera, seguinte, repouso e movimento retilíneo, quando eu falar inércia para vocês, tá? O corpo está em equilíbrio, aquele sistema ali está em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que ele pode estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. O exercício que vai te falar, o corpo está com a velocidade zero, ou seja, repouso. O corpo está com a velocidade constante.
movimento retilíneo em linha reta, certo? Então, a primeira lei, ela não distingue o repouso do movimento retilíneo na inércia. Aí quem vai te falar é o enunciado do exercício, ok? Então tá aí, primeira lei de Newton, né? Corpo em equilíbrio, logo ele está em inércia. Beleza? Pessoal, tem uma aula aqui no canal bem mais detalhada. Vou deixar aqui o link aqui na descrição aqui do vídeo e aqui nos cards, ok? E aqui está o nosso resumo da primeira lei de Newton. Vamos passar agora para a segunda lei de Newton. Então, galera, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Então, eu coloquei aqui um corpo, um bloco, né? E eu vou exercer aqui forças nesse corpo. Então, eu vou colocar aqui uma força F1 para aqui para a direita, uma outra força F2 aqui para a esquerda, certo? Ok? Vamos colocar mais outra força aqui? Vamos colocar uma força F3, vou aumentar aqui, né? Também para a direita, certo? Lembrando que a força F1 a força F3 é maior que a força F1 e ambas são maiores que a força F2. Se eu fizer ali a resultante das forças, não vai dar zero. Senão estaria em equilíbrio, primeira lei de Newton. Ou seja, você pegar essa força, somar a F1 com a F3, somar a F1 com a F3 e subtrair, porque está o vetor em sentido oposto, né? Fazer aqui a subtração do módulo dessas duas forças com essa aqui. Se você fizer isso, você vai ver que não vai dar zero. Ou seja, a somatória das forças em x não é zero. Logo, a minha resultante, ela não é zero. E para que lado que é a minha resultante, galera? Aqui, minha resultante é para cá. Porque, ou seja, esse corpo está sendo o quê? Puxado, né? Empurrado para lá. Então, a minha resultante é para lá. Se a minha resultante é nessa direção, logo a minha aceleração também é na mesma direção da minha força resultante. Tá? Esse corpo tem massa N, ok? E aí a gente tem a segunda lei de Newton, que é aquela lei que vocês estão carecas de saber, né? Que é a força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire. Lembrando que tanto aceleração como força resultante são o quê? Grandezas vetoriais. Aqui, ó, grandezas vetoriais, tá aí, ó. Segunda lei de Newton. Pessoal, ponto importante da segunda lei de Newton. A força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, por exemplo, aqui a aceleração, esse corpo, né, ele acelerou para a direita, então a resultante também é para a direita. Se esse corpo estivesse acelerando para cima, então a resultante é para cima. Outro ponto importante da segunda lei. Vou até pegar meu apagador aqui para mostrar para vocês. Vamos supor que um apagador é esse bloquinho aí, tá? Então, outro ponto importante. Quando ele falar para vocês quais as forças que atuam aqui nesse sistema, nesse corpo, F1, F2 e F3. Essas são as forças que atuam. Ok, mas a resultante? A resultante é o resultado dessas forças. Então, por exemplo, aqui, vou pegar meu pincel aqui. Vou aplicar uma força para a esquerda ali, ó. Então, vocês viram que eu apliquei com a minha mão uma força para a esquerda. Agora, eu vou aplicar uma força para cima. Vocês viram que eu apliquei uma força para cima. Agora, eu vou aplicar uma força para cima e para a esquerda no mesmo tempo. Então, ó, para cima e para a esquerda, ó. Ela vai na diagonal. Quais são as forças que vocês viram aplicando? A força para a esquerda e a força para cima. Vocês viram alguma força resultante sendo aplicada? Não. Porque a resultante é o resultado dessa força com essa força. Então, quando, pessoal, olha a sacada. Quando o exercício falar para vocês quais as forças estão sendo aplicadas no corpo, no objeto,
São as forças que estão aqui. A resultante não é uma força sendo aplicada, ela é o resultado. Só, né, exceto se o exercício te pedir para poder você mostrar a força resultante. Aí tudo bem. Mas você falar só as forças aplicadas no objeto, então você vai colocar só as forças que estão sendo aplicadas no objeto. Ok? Então, força resultante, princípio fundamental da dinâmica, força resultante é igual a m vezes a. Agora vamos passar para a terceira lei de Newton. Então, galera, terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Então, pessoal, eu desenhei aqui um taco, uma bola, né? O taco aqui exercendo uma força aqui, né? Empurrando aí, chutando essa bola aí, certo? Vamos colocar assim, tá? Então esse taco tá aqui exercendo uma força nessa bola e essa bola vai sair como se fosse um taco de golfe, né? A bolinha e o taco de golfe, certo? Então aqui, galera, o que eu tenho? Eu tenho o taco exercendo uma força na bola. Então vamos colocar aqui, ó, força do taco na bola. E eu tenho em reação a força que a bola faz no taco. Taco na bola, bola no taco. Então, pessoal, toda força de ação tem uma força de reação. Não existe forças isoladas. Ou seja, aquela força só tem ação. Não. Toda força de ação tem uma sua força de reação. Tem o seu par. Então toda força tem o seu par. Só você lembrar disso, tá? Então, pessoal, o que acontece aqui? A bolinha, o taco aqui, ele exerce uma força na bola. Então, o que acontece? Quando o taco exerce uma força na bola, se a gente for olhar atomicamente a estrutura da superfície do taco, ele deforma a bola. Vamos supor que essa bola é rígida, tá? Mas a gente não vê isso. Ele deforma a rede de átomos da bola e essa rede de átomos tenta voltar ao seu estado original, que não é deformado. Então o que ela faz? Ela empurra o taco também, ela exerce uma força no taco, certo? Então o taco exerce uma força na bola e a bola exerce uma força no taco. Grande sacada aqui. Grande sacada é a seguinte da terceira lei de Newton. Galera, as forças, né, de ação e reação, ela tem a mesma direção, no caso aqui horizontal, sentidos opostos, certo? E mesmo valor, mesmo modo, mesma intensidade. Aí você vai me perguntar, Kelson, então elas se anulam, né? Que é a primeira lei de Newton lá, forças atuando, sentidos opostos, mesmo valor, mesma direção, então elas se anulam? Claro que não. Ué, Kelson, mas não é igual à primeira lei? Não. Se fosse igual à primeira lei, não seria a terceira lei de Newton, né? Então, o que acontece aqui? Qual que é a grande sacada aqui, galera? O que a gente tem que... Qual que é a parte importante, a essência? Lembra que eu falei no início, a essência das leis? Qual que é a essência aqui dessa terceira lei? Essas forças atuam em corpos diferentes. Então, lá quando você tem na primeira lei de Newton lá, né, vou lembrar lá do bloquinho, quando você tem a primeira lei de Newton lá, você tem uma força atuando aqui, vamos supor F1, certo? E uma força atuando aqui, vamos supor F2. As duas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Só que aqui nesse caso, essas duas forças estão atuando aonde? No mesmo corpo. Então eu posso o quê? Ó, esse corpo está em equilíbrio. Nesse caso, não. Se você pegar aqui a bola, só tem uma força atuando na bola. Se você pegar o taco, só tem uma força atuando no taco. Logo, essas duas forças não se anulam, ok? Então, essas forças não se anulam. A grande sacada da terceira lei é essa. Vamos colocar isso aqui? Vamos lá? Então, ó. Então, tá aí. As forças de ação e reação não se anulam, pois estão em corpos, né? Corpos distintos, tá? Pessoal, eu coloquei aqui a superfície da Terra, uma mesa e um bloco, tá? A gente tem duas forças aí de ação e reação bem importantes que a gente sempre usa, né? Que é o peso e a normal. Tem a tração também, mas o peso e a normal a gente usa bastante, né? Então eu vou fazer o seguinte, muita gente se engana, pensa que o peso
é reação da normal, ou a normal é reação do peso. E não é, galera, não é. O peso não é reação da normal, nem a normal é reação do peso. Então vamos pegar aqui o seguinte. Eu tenho aqui o bloco, certo? Aqui é o centro da Terra, não está em escala, claro, né, galera? Aqui está a superfície do planeta Terra. Aqui está o centro da Terra, esse pontinho que é o centro da Terra, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco, ele está apoiado nessa mesa. Logo, eu tenho o quê? O peso do bloco. Então, o peso do bloco apontado para onde? Para o centro da Terra, para baixo, né? Então, o peso do bloco aqui, ó, é apontado para o centro da Terra. Peso do bloco, ok? Bom, aí eu tenho, como esse bloco está apoiado na superfície da mesa, eu tenho o quê? Uma força de apoio, que é a nossa força o quê? Normal. Então, eu tenho a força normal aqui, apontada para cima, né? Que é a força de apoio, a força de contato entre a mesa exercendo essa força no bloco. Tá aí. E muita gente pensa o seguinte, que a normal é a reação do peso ou a ação do peso. Pessoal, a normal não é ação ou reação do peso. Primeiro, para ser forças de ação e reação, elas têm que ter a mesma natureza. As duas têm naturezas diferentes. A força peso é uma força gravitacional, é uma força de campo, ou seja, uma força que você não precisa entrar em contato para você poder exercer essa força nela. Então, por exemplo, o pincel aqui, se eu solto ele, o que acontece? Tem uma força que puxa ele para baixo, é uma força de campo, por causa do campo gravitacional. E a força normal aí é uma força de superfície, uma força de contato. Só existe força normal se você tiver o quê? Em contato com alguma coisa. Por exemplo, se o meu pincel estiver aqui flutuando no ar, não tem força normal nele. Agora, se ele estiver apoiado, por exemplo, em cima aqui da minha mão, por exemplo, aí sim tem uma força normal atuando no pincel. Então, primeiro, já são forças de naturezas diferentes, certo? Bom, aí se você for analisar aqui, o que você tem? O que puxa o bloquinho? A Terra, não é isso? O campo gravitacional da Terra puxa o bloco e o bloco puxa a Terra, o centro da Terra. Vou colocar aqui P, vou colocar aqui negativo, porque está no sentido contrário, tá? Ok? Só para. Então, se você for perceber aqui, ó, mesmas naturezas, certo? A natureza aqui é a mesma, força de campo e força de campo. Certo? Agora, e a reação da normal? A reação da normal está onde? Na mesa. A mesa atua, né? Uma força normal no bloco e o bloco na mesa. Vamos colocar aqui na mesa. Vamos colocar aqui do lado aqui, certo? Também o que? Vou colocar negativo porque está no sentido contrário da normal aí, certo? Então, galera, a força normal e a força peso não são forças de ação e reação. Tanto que se o bloquinho estiver parado aqui, eu posso anular a normal com o peso. Essa força que atua no bloco aqui, as duas forças que atuam no bloco, que é a normal e o peso, eu posso anular elas. Aí eu entro na primeira lei de Newton e não na terceira lei de Newton nesse caso. Certo? Ok? Então, pessoal, vamos lá agora para os exercícios do Enem. Então, galera, se vocês estiverem gostando dessa aula, não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e ativar, galera, o sininho para vocês terem notificações aí das outras aulas. Vou deixar aqui na descrição o link da playlist das outras aulas e vou deixar também na tela final desta aula. Então, bora lá. Primeiro exercício do Enem. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge o plano ascendente, no máximo um nível igual àquele em que foi abandonada. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera... Então aqui, galera, o que eu fiz? Eu fiz aqui o plano, né?
o plano e as rampas aqui, ok? Tem aqui a rampa de descida da bola e aqui a rampa de subida. E aqui ele vai alternando essa inclinação. Coloquei aqui ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação que ele colocou lá no exercício. E aqui eu coloquei o ângulo beta, que é o outro ângulo de inclinação também que ele colocou no exercício, certo? À medida que a bola desce, tanto a rampa como essa parte horizontal não tem atrito. Então, quando a bolinha desce, ela sempre atinge o mesmo nível onde ela estava na descida lá, na rampa de descida. Isso quer dizer o que, galera? Que não há perda de energia. A energia mecânica se conserva, porque não tem atrito para atrapalhar a bolinha a diminuir sua velocidade, por exemplo. Tanto atrito com o chão como atrito, né? A resistência do ar aí, ok? Então, nesse caso aqui, nós não temos o que? Perda de energia mecânica. Então, à medida que foi inclinando, a bolinha foi chegando sempre no mesmo nível. Só que ele inclinou tanto que essa rampa ficou na horizontal. E aí o que aconteceu? Essa bolinha desceu e foi embora. Por quê? Não tem atrito, cara. Não tem atrito para o quê? Exercer uma força de atrito contrária para poder atrapalhar o movimento da bola. Então essa bolinha aqui, ela está o quê? Ela está no movimento retilíneo e uniforme. Opa! Movimento retilíneo uniforme é o que é isso? Inércia. A bolinha está em equilíbrio. Quais são as forças que atuam aqui na bolinha, galera? A força, né? Vamos colocar aqui então. A força peso da bolinha e a força normal. Como a peso é normal, elas têm a mesma intensidade aí, né? Porque elas estão na vertical aqui, então a peso é normal, se anulam. Então a resultante, a somatória das forças em Y é zero. E as forças em X, você não tem forças em X, certo? Quer dizer, esse movimento ele é retilíneo e uniforme. Opa! Se é movimento retilíneo e uniforme, a resultante de todas as forças que atuam na bolinha e na esferinha é zero. Então, a resultante de todas as forças é zero. E a gente tem o seguinte, a gente tem que, lá a outra parte da física, nós temos aqui que impulso, que impulsiona aqui a bolinha, né? Vamos supor que está caindo. O impulso é a força vezes a variação de tempo. O que é impulso, galera? Só para a gente lembrar aqui, o que é impulso? Impulso é o seguinte, você tem aqui um objeto, você vai lá, ó, impulsiona o objeto, dá um peteleco nele, né? Então você impulsionou, ou seja, é uma força que você exerce no intervalo de tempo que é muito pequeno. Então isso é impulso. Como aqui você tem a força resultante, então essa aqui é a nossa força resultante, então esse é o nosso impulso resultante. Mas aqui a força resultante não é zero, Kelson? Sim, a força resultante aqui é zero. Então, se a minha força resultante aqui é zero, cara, então o meu impulso resultante também é quanto? É zero, que força resultante 0 vezes ΔT é zero. Então, o impulso resultante é zero, ok? Então, o impulso resultante aí vai ser zero. Beleza? E aqui ela vai numa velocidade o quê? Movimento retilíneo uniforme, uma velocidade o quê? Uma velocidade constante, né? CTE quer dizer constante, galera. Então, ela vai com uma velocidade constante, porque não tem nenhuma força atuando sobre ela para atrapalhar o movimento dela. Resultante é igual a zero, então o impulso resultante também é zero. Questão correta aí é a letra A. Ok? Exercício 2. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg e que o coeficiente de atrito estático
entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considero os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi... Então aqui, galera, o que eu fiz? Eu peguei aqui o exercício, né, o desenho, o esquema que ele deu para a gente aí do Arquimedes, os dados, né, o coeficiente de atrito 0,8, a massa do navio, que ele simboliza com esse bloco aí, com 3.000 kg, e a força que Arquimedes fez, 400 newtons. Ele quer saber o seguinte, quantas polias móveis, né? Aqui é só o esquema, tá, gente? Pode ter mais de 2, 3, 4, 5, 6, 7 polias aí, né? Pelo menos pelas opções aí do exercício tem até mais, né? De 2. Aqui é só o esquema, só para a gente poder entender, tá? Então, por exemplo, aqui, quais são as forças que atuam no navio? Bom, se você tem atrito, a nave está sendo, né, puxado para esse sentido, então você tem uma força de atrito apontando para onde? No sentido contrário do deslizamento. Vamos lembrar, galera? Deslizamento. Quando você está deslizando um objeto, a força de atrito é contrário. Quando você não está deslizando o objeto, a força de atrito é no mesmo sentido do movimento. Ok? Então aqui você tem uma força de atrito apontada para o sentido contrário, que está sendo deslizado. Uma força de atrito que ele colocou aí estático, né? O que é força de atrito estática, pessoal? Aqui seria a força de atrito estático máximo, ou seja, no limite da tendência de movimento. É isso que a gente vai usar, ok? Bom, então aqui você tem a força de atrito contrária, você tem o peso e a normal, né? Então aqui você tem o peso apontado para baixo e a força normal para cima. Lembrando que como esse bloco está em repouso na vertical, o somatório das forças em Y é 0. Então, nesse caso aqui, a minha normal é igual ao peso. Então, aqui eu já posso fazer aqui, ó, que a minha força, vou colocar aqui, né? Que a minha força normal é igual ao peso. Certo? Ok? Beleza. A gente pode precisar disso aí. Tá? Bom, e a força que puxa o navio? Então, vou colocar aqui, ó, a força que puxa o navio. Vou chamar aqui de tração 1, que aqui está um fio, né? Tração 1. Então, a força que puxa o navio. Vocês perceberam que eu fiz os fios de cores diferentes, né? Para poder esquematizar aqui melhor, para a gente poder entender. Bom, se essa polia, essa roldana puxa o navio nesse ponto, então nesse ponto aqui o navio puxa a polia roldana. Então aqui você tem também uma força de tração, ação e reação. Então T1 aqui, certo? Se essa roldana é puxada para lá, né, em reação do navio, então ela traciona esse fio vermelho aqui. Então aqui, ó, ela traciona o fio vermelho neste ponto, vou chamar de T2, certo? E traciona esse fio vermelho também, eu vou chamar de T2, que seria o nosso fio 1, fio 2 e o verde seria o fio 3, ok? Beleza. Perceba o seguinte, galera, T1 é igual a 2T2. Vamos colocar isso aqui então? Então aqui, ó, T1 é igual a 2T2. Né? Aqui, ó, para equilibrar aqui, vamos supor que está em equilíbrio, para equilibrar aqui, eu tenho que T1 é igual a 2T2. E aí, se esse ponto aqui da polia, né, é puxado por esse fio nesse ponto aqui, então esse ponto dessa outra polia também é puxado em reação, né? Vamos colocar aqui em T2, em reação aí. Certo? Bom, se essa polia, vamos colocar polia 2, né? Se essa polia 2 aqui, galera, é puxada para lá, então ela traciona esses outros dois fios verdes. Então você tem aqui a tração, vou chamar aqui de T3, né? O fio 3, e aqui eu vou tracionar aqui também, chamar de
T3. Ok? Então tem aqui, perceba outra coisa. T2 é igual a 2T3. Então aqui, ó, T2 é igual a 2T3. Perceba uma coisa aqui, galera. T1 é igual a 2T2. Então eu posso falar o seguinte, que T1 é igual a 2 vezes 2, porque o T2 é 2T3, T3. Não é isso? Beleza. T3, na verdade, é a força F. Aqui, ó. Se esse ponto aqui, né? Quer dizer, que esse ponto está sendo o quê? Essa polia está puxando essa outra, em reação, ela devolve puxando a outra polia para lá, ó. Certo? E aqui é a mesma coisa. T3. Ou seja, o que a gente conclui? Que F é igual a T3. Então, vamos colocar aqui, ó. F é igual a T3. E T3 está aqui, ó. Certo? Então, o que a gente conclui aqui, galera? Que quando o Arquimedes puxa aqui, ele exerce várias trações aqui, até puxar o bloquinho aqui. Certo? Então, nesse caso ali, ó, quem é T3? T3 é a minha F. Ou seja, a T1 é 2T3. Então, eu posso concluir o seguinte, que T1 é igual a 2 vezes 2T3. Ou seja, 2 vezes 2T3. Mas quem é T3? É F. Nesse caso aqui, pessoal, seria quanto? Seria 4. Ou seja, T1 é igual a 4F. Só que aí, se você for olhar, se você colocasse mais uma polia aqui, seria 2 vezes 2 vezes 2F. Então seria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Se você colocasse mais outra polia aqui, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2, 4 vezes 2 vezes 4, 8 vezes 2 vezes 8, 16. Então se você for olhar, isso daqui, galera, vai se transformar nisso aqui, cara, ó. T1 é 2 vezes N polias móveis vezes F. Né? Então, o que acontece aqui, ó? Vou passar esse 2N para cá. Então, a força que o Arquimedes faz é igual a T1 sobre 2N. Lembrando que esse N é o número que eu estou aumentando aqui, as polias aqui móveis. Certo? Quem é a minha força F? Minha força F é a força do Arquimedes. Certo? Tá aqui, ó. Minha força F é a minha força do Arquimedes. Só que aqui, galera, o que acontece? Quem é T1? Quem é T1? Como aqui a gente está no atrito estático, tá? Na tendência de movimento, ele está ainda em repouso, mas está na tendência de movimento, eu posso falar que essa força aqui de atrito é igual a T1. Então eu posso falar que a T1 é igual a minha força de atrito estático. Porque está na tendência de movimento. O que é tendência? Está quase se movimentando. A gente está analisando o limite. Está claro que ele se move, mas a gente está analisando o limite. Então o que acontece? Então T1 é igual a força. O que é força de atrito? Coeficiente vezes a normal. Ou seja, μ vezes a normal. Mas quem é a normal? A normal é igual ao peso. Então, nesse caso aqui, galera, a nossa força normal é o peso. A massa não é 3.000, a gravidade não é 10, ele deu pra gente, então vai ficar quanto? 30.000 newtons, né? 30.000 newtons. Então, aqui eu tenho que T1, ó, T1 é igual a μ, que é 0,8, coeficiente de atrito estático, né? Está mexendo com o estático aqui, que foi esse que ele deu pra gente. O peso, 30.000. Então, eu tenho que a minha tração 1, que essa tração aqui é 24.000 newtons. Tá aí a minha tração 1. Vou destacar ela aqui, que a gente vai colocar ela aqui, ó. Que é a minha tração 1? 24.000 newtons. Então, eu tenho aqui 24.000 newtons sobre
2 elevado a n, que são o número de roldanas que ele está querendo. Bom, eu posso chegar aqui e simplificar aqui esses dois zeros com esses dois zeros, né? Eu vou trocar aqui o 2 elevado a n pelo 4, né? Fazer uma aí, entre aspas, uma meia proporção, vamos colocar assim, né? Então, eu vou ter aqui 2 elevado a n, 240 dividido por 4 dá 60. E aqui, galera, tá o grande barato do negócio aqui, a grande sacada do negócio aqui. 2,60, se você for... Isso aqui é uma equação exponencial aqui, né? Se você for fazer aqui o 60 decompor em 2, não tem como. Como ele quer um número mínimo de roldanas para poder iniciar o movimento aqui do meu navio, eu posso fazer o seguinte: 2 elevado a n. Então eu tenho dois pontos aqui, dois valores de 2 elevado a n. Eu tenho 2 elevado a 5, que dá 32. E eu tenho 2 elevado a 6, que vai dar 64. Certo? Bom, se eu colocar 5 aqui, vai dar 32. 32 não chega nem perto dos 60 para poder puxar aqui, que é o que ele está querendo aqui, tá vendo? Que a gente fez o nosso cálculo aqui. Então, qual que seria a minha resposta aqui? Seria 6, né? Então, aqui, galera, o número de polias aqui que eu tenho, na verdade, para poder mover, né? A gente estava aqui no limite, mas para poder mover o navio é de quanto? 6 polias, tá? Então a questão correta aí é a letra B de bola. Ok? Vamos agora para o exercício 3. Em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento, algumas vezes usando o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico A e B, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca similar à situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram a ventoinha, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os modos das velocidades médias dos carros A, VA e B, VB, para um mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que... Então aqui, galera, o que eu fiz? Eu desenhei as duas situações, né? O carrinho B, o carrinho A, tá? Desenhei aqui o carrinho A em vista, como se estivesse vendo ele por cima, tá? Porque o carrinho A é um pouquinho diferente do B, né? Tem uma certa discussão sobre essa questão, né? A gente não vai discutir isso, a gente vai resolver ela, tá? Então vamos lá. O carrinho B, a ventoinha, a hélice da ventoinha apontada para na direção contrária da vela. Então você concorda comigo que aqui você tem uma porção de ar, né? Em volta aqui você tem uma porção de ar, certo? Em todo o ar aqui. Então o que acontece aqui, galera? Acontece o seguinte, acontece que quando a ventoinha gira, ela empurra o ar para lá. Então aqui tem uma força da ventoinha no ar. Em reação, terceira lei de Newton, o ar empurra a ventoinha para lá, com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Ar na ventoinha, certo? Como a ventoinha aqui, a hélice, está acoplada ao carrinho
que tá também a vela acoplada. Então isso aqui é um sistema só, cara. Isso aqui é um sistema só. Isso quer dizer o quê? Que o carrinho se move para onde? Para a direita. O carrinho B, que é o mais fácil aqui pra gente, né? Então o carrinho B aqui, ó, ele vai se mover para onde? Ele vai se mover, acelerar, né? Na verdade, ele vai acelerar para a direita, ou seja, ele vai se mover para a direita. Então a velocidade de B vai começar a se mover aí para a direita, ok? O ponto aqui é o carrinho A, né? Que é igual dos desenhos animados aí, o pessoal soprando aí, a personagem tentando soprar o carrinho aí para poder mover ele, não é assim que tá falando? Bom, aqui, pessoal, que a gente tem a mesma porção de ar aqui, concorda? Ele falou nos dois casos aí, galera, que as ventoinhas aqui, as hélices são bem pequenininhas. Então, a cartolina aqui, então, no caso aqui a hélice bem pequena, então a gente pode considerar um ponto material, uma partícula. E as cartolinas aqui, de forma parabólica, não são pontos materiais, tá? Então, aí tá a grande discussão disso aí também. Ah, mas tudo bem. Então, lá, você tem uma porção de ar que ele vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Certo? Então, de início aqui vai fazer a mesma coisa. Então, olha lá. A hélice gira, empurra o ar, então a força da ventoinha no ar, e em resposta, né, em reação, o ar empurra a ventoinha no sentido contrário, o ar na ventoinha. Só que esse ar aqui, galera, como ele é empurrado, ele desloca para lá, ó. Então seria esse caso aqui, eu vou colocar aqui esse ponto aqui embaixo, tá vendo? Então vamos repetir aqui, ó. Então aqui eu tenho esse ar todo aqui, ó, certo? Então aqui eu tenho a força, né, do ar, quer dizer, a força da ventoinha no ar, né, que é esse aqui, ó, força da ventoinha no ar. E aqui eu tenho a força em reação, a força do ar na ventoinha. Só que esse ar é todo deslocado para lá, cara. Então vamos pegar esse ponto bem no meio aqui da nossa vela aqui. Então o que acontece aqui? Esse ar empurra a vela para lá. Vou até fazer de outra cor para não confundir muito, tá? Então esse ar empurra a vela para lá. Então força do ar na vela ou na parábola, né? Parabólica aí, vela para, vou colocar B de parabólica, tá? E em resposta, se o ar empurra a vela empurra o ar para cá. Aqui, ó. Força da vela parabólica no ar. Certo? Aí você vai me perguntar, o Kelson, mas aí o que vai acontecer aqui? Se essa força aqui for igual a essa e o sistema é um só, então elas se anulam. Sim, se essa força for igual a essa, então eu posso falar porque aqui a força está aplicada na ventoinha, aqui na vela, mas como aqui é um sistema só, galera, é um corpo só, então eu posso falar que elas podem se anular se elas forem iguais. Esse era o grande negócio do exercício, certo? Então o pessoal confundiu muito isso aqui. Só que, como essa vela ela é parabólica, galera, o que acontece aqui? Vou até apagar aqui, cara, ó. Depois eu coloco de novo, tá? Vou até apagar aqui. Como essa vela ela é parabólica, esse ar ele não fica só aqui no meio. Ele é escoado para cá também, cara, ó. Para cá, para cá. Ele é todo escoado. Ele é um fluido. Ele escoa. Vai fazer isso aqui, ó. Logo, o que acontece? O que acontece aqui, galera? Acontece o seguinte, ó. Essa força aqui é a força que a vela faz nesse ar aqui, ó. Então, força, vou chamar de força 2, tá? A força que a vela faz no ar. Se a vela faz essa força no ar, então o ar faz a mesma força na vela. F2 também, certo? Aqui a mesma coisa, esse ar está deslocando para cá, então a vela, né, está empurrando o ar para cá. Então vou fazer até de outra cor aqui, deixa eu ver, vermelho, azul, tá, roxo, tá aqui, ó. Essa é a força, vou chamar de F1, que a vela empurra o ar. Em reação, o ar aqui, ó, empurra a vela, F1. Bom,
Se você notar, se essas duas forças se anulam, se for o caso, se elas se anularem, essas duas não. Então, se você pegar essas duas forças aqui, vamos pegar elas separadas aqui. Então, vou pegar ó, a F1, né, em reação, e a F2, eu vou colocar as duas aqui, ó, a F1 e a F2 aqui. Cara, somatório de vetores, né? Então, como que você vai somar esse vetor, cara? Você vai somar esse vetor assim, ó. Somatório, né? Origem com origem, regra do paralelogramo de somatório de vetores, ó. Você vai ter isso aqui e você vai ter isso aqui. Então, você vai ter uma força empurrando, uma força resultante, empurrando o carrinho para onde? Para lá. Então, você vai ter uma força resultante empurrando o carrinho para lá. Se você tem uma força resultante empurrando o carrinho para lá, você tem o quê? Uma aceleração na mesma direção e sentido da resultante, lembra? Segunda lei de Newton? Então, beleza. Então, o meu carrinho, ele vai o quê? O carrinho A vai se mover também para a direita. Aí tá. Kelso, mas essa velocidade aqui é igual à velocidade do B? Não, galera. Como aqui você tem colisões, essas colisões não são perfeitamente elásticas, né? A gente sabe disso. Então, como a colisão que não é perfeitamente, você vai ter perda de energia nesse sistema. Aqui não, aqui é direto, né? A ventoinha já vai empurrar o ar para lá e o ar vai empurrar o carrinho para lá. Certo? Aqui não tem colisão nenhuma. Essa vela aqui nem faz função aí. Para falar a verdade, até atrapalha um pouquinho, né? Fosse resistência do ar aí, né? Mas a gente está desconsiderando isso aí. Aqui você tem o que? Perda de energia. Porque na colisão você vai perder energia. Certo? Então a gente pode concluir o quê? Que a velocidade de A é menor que a velocidade de quê? De B. Então a nossa conclusão aqui, ó, a velocidade de A ela é menor que a velocidade B. E ambos os carrinhos vão o quê? Se movimentar para a direita. Então a questão correta aí, galera, é letra B, né? Ali, ó, letra B, certo? O carrinho A não é, a velocidade dele não é zero, né? E a velocidade de A, então seria isso aqui, né? Ó. Né? Que seria a nossa letra B aí, certo? Então, questão correta aí é letra B. Ok? Beleza? Então vamos para o exercício agora 4. Enem 2019. Skyline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sob uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fica a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros vezes segundo a menos 2, cosseno de 10 graus é 0,98 e seno de 10 graus é igual a 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Então, galera, o que eu fiz aqui no exercício 4 do Enem 2019, né? Recente aí. Você tem aqui a atleta, as árvores, aqui a fita, e quando ela estiver bem no meio, ela forma um ângulo aqui, né? A fita com a horizontal e um ângulo de 10 graus. Tá aqui a massa da atleta, tá aqui o seno e o cosseno, né, de 10 graus, e a gravidade 10 metros vezes segundos a menos 2, que é a mesma coisa de você colocar o quê? Ó, o quadrado, certo? 10 metros por segundo ao quadrado, mesma coisa, tá? Beleza, galera? Então tá querendo saber qual é, né, a força que a fita faz nas árvores, ou seja, a tração da fita nas árvores. Pessoal, vamos considerar a atleta, como ele não te deu a dimensão dela, como um ponto material. E eu vou colocar ela aqui no meu plano cartesiano. Ok? Então aqui, ó. Então a minha atleta aqui é o meu ponto material. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, nessa fita,
a atleta está apoiada aqui, você tem o quê? O peso da atleta, certo? E a força de tração que essa atleta faz na fita, chamar de tração e T de tração, que faz aí na fita. Vou colocar lá, tá bom? Então vamos lá, ó. Então tem aqui o peso da atleta, vou fazer assim, o peso da atleta e as duas forças de tração aí, ó, que a atleta exerce na fita. Essas duas forças de tração, pessoal, nesse ponto aqui onde está o pé da atleta, se você for olhar aqui, é a mesma força de tração aqui, cara, ó. A mesma, ação e reação. Ponto do pé e o ponto na árvore. A fita puxa a árvore e a árvore puxa, que transmitir toda essa força no pé da atleta aí, certo? Ação e a mesma coisa para o outro lado lá, ok? Então você tem as duas forças de tração aqui no meu plano cartesiano. Perceba o seguinte, galera. Aqui você tem o quê? Esse ângulo. Mas esse ângulo vai estar onde aqui? Onde vai estar esse ângulo aí, Kelson? Você vai estar aqui, cara, ó. Opa, fazer isso aqui para vocês poderem entender melhor. Aqui como se tivesse as árvores, não foi? Não é isso aqui? A árvore aqui, ó. O ângulo não está aqui. Vou colocar ele aqui de outra cor aqui, ó. O ângulo não está aqui, ó. 10 graus. Não é o meu ângulo? Então, se esse ângulo é 10 graus, cara, aqui, ó. Alternos internos. Então, aqui também é 10 graus. Ó, alternos internos. Isso aqui é 10 graus, aqui também é 10 graus, né? Que é o mesmo, né? Mesma coisa aqui, 10 graus também aqui. Então já sei onde está meu ângulo, certo? Agora eu vou fazer o quê? Decompor isso aí, cara. Vou decompor, lembra que eu falei para vocês? Faz a decomposição. Somatório das forças em X é somatório das forças em Y. Isso aqui, galera, é equilíbrio. A atleta está parada aqui em equilíbrio, e sendo então ela está aqui em repouso, certo? Aqui, ó. Repouso, cara, equilíbrio. Então esse aqui é um sistema de quê? Em equilíbrio. Então nesse caso aqui eu vou decompor minha força aqui em tração em X e decompor aqui em tração em X também. Como aqui os ângulos são iguais, esse ângulo é igual a esse, essa força de tração é a mesma dessa. Então Tx é igual a Tx, eu posso anular as duas. Certo? Então essas duas forças aqui, Tx e X, se anulam. Agora, lá em cima, eu tenho o seguinte, eu vou decompor aqui, ó, em Ty, não é isso? E decompor também em outro Ty, mesma coisa, tá vendo? Outro Ty. Então nesse caso aqui eu tenho dois Ty. Se Tx se equilibra com Tx, opa, peso se equilibra com as duas componentes Ty. Ah, que assim, então pronto aí, ó. Então quer dizer que a 2 Ty é igual ao peso. Cara, mas quem é Ty? Ty, se você for analisar aqui, ó, se você pegar esse vetor aqui, transpor para cá, ó, é cateto o quê? Oposto, e o meu T é hipotenusa, né? Aqui, ó, transpõe ele aqui, vou até pegar meu pincel alaranjado aqui, ó, transpõe ele para cá, ó. Então é cateto oposto e o Tx é cateto adjacente, aqui é minha hipotenusa, que é o verde lá, que é o T. Então, se Ty é cateto oposto, é seno. Então aqui, eu vou colocar aqui no cantinho, né? Que seno de 10 graus é cateto oposto, ou seja, Ty sobre a hipotenusa, que é quem? Que é o meu T. Logo, se eu passar o T para cá, eu tenho que Ty é igual a T vezes seno de 10 graus. Então, Ty é quem? É T seno de 10. Então, continuando aqui, ó, vai ficar 2 vezes T vezes seno de 10 graus, que é igual ao peso
Atleta tem qual massa? 80. 80 vezes 10, 800 é o peso do atleta. Então, o atleta tem um peso de 800 newtons. Aí eu vou achar a tração, que é a tração que a corda faz aqui nos dois pontos, aqui nas duas árvores. Então, pronto aí. Então, vai ficar T vezes seno de 10. Né? Seno de 10 aqui é 0,17. 0,17 vezes 2 aqui, já tem um 2 aqui, igual a quanto? Aos 800. Multiplicando 0,2 por 0,17 vai dar 0,34. Passando, dividir o 0,800 vai ter é igual a, ou aproximadamente, né, galera? A 2,35 vezes 10 a terceira newtons. Então, com isso, a gente conclui esse exercício aí, que é a letra D, 2,4 vezes 10 a terceira, letra D. Com isso, a gente concluímos, né, todos os exercícios e a teoria das 3 leis de Newton. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e vou deixar a playlist aqui das outras aulas aqui do projeto Revisa Enem Física. Até mais, galera!